Havia meses. O médico foi direto, sem rodeios, sem esperança nos olhos. Disse que o tratamento seria longo, agressivo e que não havia garantias. Quando ela saiu do consultório, o mundo parecia mais lento. As pessoas passavam apressadas, os carros buzinavam, a vida seguia. Mas dentro dela, tudo tinha parado. Naquela noite, Ana não conseguiu orar. Ela sempre teve fé, mas pela primeira vez, o medo falava mais alto do que qualquer palavra. Ela chorou até dormir. Nos dias seguintes vieram os exames, as internações, os efeitos colaterais. O espelho passou a ser o inimigo. Um corpo que antes era forte, agora frágil. Amigos sumiram, outros se aproximaram. E em silêncio, Ana começou a se perguntar se Deus ainda ouvia. Certa madrugada, sozinha num quarto de hospital, ela acordou com uma dor intensa. O soro pingava lentamente. O relógio marcava 3h17 da manhã. Sem forças, ela sussurrou: Deus, se o Senhor ainda estiver aqui, fica comigo agora. Não foi uma oração bonita, não foi ensaiada. Foi um pedido cru, quebrado, humano. E algo mudou. Nada sobrenatural aconteceu naquele instante. O quarto continuou o mesmo, mas pela primeira vez em semanas, Ana sentiu paz. Uma paz que não fazia sentido. Uma certeza silenciosa de que ela não estava sozinha. A partir daquele dia, algo dentro dela fortaleceu. Mesmo nos dias ruins, mesmo quando o tratamento parecia não funcionar, Ana passou a fazer uma escolha diária. Confiar, mesmo sem entender. Ela começou a notar que estava recebendo vitórias. Um exame que veio um pouco melhor, um dia sem dor, um sorriso que conseguiu dar no espelho. E ela dizia para si mesma: se eu ainda estou aqui, então Deus ainda não terminou. Meses se passaram, o processo foi duro. Houve recaídas, houve dias em que a fé vacilou, mas ela não desistiu. Até que uma consulta aparentemente comum, o médico entrou com um semblante diferente, olhou os exames, respirou fundo e disse: Ana, os resultados são melhores do que esperávamos. Ela então entendeu na hora. A doença regrediu muito mais do que o previsto. Ana chorou ali mesmo. Não foi um choro de grito, foi um choro silencioso, profundo, de gratidão. A cura não foi instantânea, foi um caminho. Mas naquele dia ela entendeu que algo mudaria na sua vida para sempre. A fé não é a ausência da dor. A fé é continuar, mesmo sentindo dor. Hoje, a promessa que nasceu na dor. Ninguém imaginaria que Ana chegaria tão longe. Ela mesma muitas vezes não acreditou que chegaria. Aos 34 anos, Ana recebeu um diagnóstico que mudou tudo. Uma doença grave, silenciosa, que já vinha avançando havia meses. O médico foi direto, sem rodeios, sem esperança nos olhos. Disse que o tratamento seria longo, agressivo e que não havia garantias. Quando ela saiu do consultório, o mundo parecia mais lento. As pessoas passavam apressadas, os carros buzinavam, a vida seguia.
mas dentro dela tudo tinha parado. A vida seguia, mas dentro dela tudo tinha parado. Nasceu na dor. Ninguém imaginaria que Ana chegaria tão longe. Ela mesma muitas vezes não acreditou que chegaria. Aos 34 anos, Ana recebeu um diagnóstico que mudou tudo. Uma doença grave, silenciosa, que já vinha avançando havia meses. O médico foi direto, sem rodeios. Os buzinavam, a vida seguia. Mas dentro dela, tudo tinha parado. Naquela noite, Ana não conseguiu orar. Ela sempre teve fé, mas pela primeira vez, o medo falava mais alto do que qualquer palavra. Ela chorou até dormir. Nos dias seguintes vieram os exames, as internações, os efeitos colaterais. O espelho passou a ser o inimigo. Um corpo que antes era forte, agora frágil. Amigos sumiram, outros se aproximaram. E em silêncio, Ana começou a se perguntar se Deus ainda ouvia. Certa madrugada, sozinha num quarto de hospital, ela acordou com uma dor intensa. O soro pingava lentamente. O relógio marcava 3h17 da manhã. Sem forças, ela sussurrou: Deus, se o Senhor ainda estiver aqui, fica comigo agora. Não foi uma oração bonita, não foi ensaiada. Foi um pedido cru, quebrado, humano. E algo mudou. Nada sobrenatural aconteceu naquele instante. O quarto continuou o mesmo, mas pela primeira vez em semanas, Ana sentiu paz. Uma paz que não fazia sentido. Uma certeza silenciosa de que ela não estava sozinha. A partir daquele dia, algo dentro dela fortaleceu. Mesmo nos dias ruins, mesmo quando o tratamento parecia não funcionar, Ana passou a fazer uma escolha diária. Confiar, mesmo sem entender. Ela começou a notar que estava recebendo vitórias. Um exame que veio um pouco melhor, um dia sem dor, um sorriso que conseguiu dar no espelho. E ela dizia para si mesma: se eu ainda estou aqui, então Deus ainda não terminou. Meses se passaram, o processo foi duro. Houve recaídas, houve dias em que a fé vacilou, mas ela não desistiu. Até que uma consulta aparentemente comum, o médico entrou com um semblante diferente, olhou os exames, respirou fundo e disse: Ana, os resultados são melhores do que esperávamos. Ela então entendeu na hora. A doença regrediu muito mais do que o previsto. Ana chorou ali mesmo. Não foi um choro de grito, foi um choro silencioso, profundo, de gratidão. A cura não foi instantânea, foi um caminho. Mas naquele dia ela entendeu que algo mudaria na sua vida para sempre. A fé não é a ausência da dor. A fé é continuar, mesmo sentindo dor. Hoje, Ana usa sua história para ajudar outras pessoas. Ela visita hospitais, conserta com quem perdeu a esperança e sempre diz a mesma frase: eu não venci porque fui forte. Eu venci porque confiei quando já não tinha forças. E toda vez que alguém pergunta onde Deus está no pior momento, ela responde com um sorriso calmo: Ele está comigo no silêncio, me ensinando a não desistir.
essa história funciona muito bem para quem precisa aumentar a sua fé, para quem precisa acreditar no Senhor, porque o Senhor, ele não mente e ele não demora, ele só espera, porque a gente tem que estar preparado para receber a nossa bênção e a gente tem que colocar nossa fé em ação, acreditar que já somos curados antes mesmo de ver a cura com os nossos olhos. Isto é crer em Deus, isto é ter fé. Isto é uma história linda de fé e superação. Coloque a sua fé em ação, creia, acredite que tudo que você quer, se você pedir a Deus de todo o seu coração e acreditar, você vai receber. Essa história é para glorificar o nome do Senhor. Então, gente, quem crê, deixa um amém, deixa um glória a Deus. Escreve aí nas mensagens se você já passou por isso, conhece alguém que passou, tá? Se você também quiser contar a sua história aqui, pode contar, que eu vou trazer a sua história aqui para narrar. Não vou falar seu nome, vou falar um nome científico, lógico, assim como o nome de Ana. E se esse vídeo foi bom para você, por favor, se inscreve, compartilha, comenta, tá bom? E segue para mais vídeos e que Deus os guarde e os abençoe.